Bom dia. Bom dia, bispo. Como é que era a vida do casal? Um inferno, bispo. Nós, quando chegamos na Igreja Universal, eu digo nós porque minha esposa veio antes. Nós viemos de um casamento destruído, tanto eu como ela viemos de um casamento destruído e que não teve condições de restabelecer. E nos conhecemos dentro de uma denominação. Eu com 2 filhos, ela com 2 também. E nós nos conhecemos e resolvemos montar uma família, ou seja, constituir uma família que era o desejo do nosso coração. E entramos para essa denominação e como eu já tinha um curso de pastor, eu fui levantado na época como pastor desta igreja e começamos a buscar a Deus. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e de repente minha esposa caiu enferma dentro desta denominação. Eu já vi que a história é longa, senta. E nessa época eu fui consagrado a pastor. E daí começou então nosso desespero. Porque quando eu tomei conhecimento do problema sério que a minha esposa tinha, ela foi desenganada pelos médicos, passou por psicólogos, médicos, fez tudo quanto é exame que tinha que fazer, depois foi colocado na mão de um psiquiatra, e chegou uma altura do campeonato que eu não entendia mais nada. Mas peraí, psiquiatra? Psiquiatra. O médico examinou, na época ele passou para ela, bispo, e ela tomava a média mais ou menos, tinha mês que dava menos, tinha vezes que dava mais, ela tomava a média mais ou menos de 520 a 550 comprimidos mês. Então tudo que eu ganhava, tanto como pastor e tanto na minha profissão, porque eu trabalhava fora também, eu não tinha condições porque gastava quase R$1.000 só com medicamento. Mas e o que está escrito na época? Não acontecia, bispo. Não acontecia. E a minha maior luta era esta, porque eu pregava no púlpito para as pessoas que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus reconstituía a família. Mas quando eu chegava na minha casa, o desespero tomava conta, porque mais de 30 pastores, entre aspas, grandes homens de Deus, oraram por ela, porque aquela visão medíocre que nós tínhamos antigamente, que o grande homem, a gente corria atrás desse grande homem para orar por ela, e a minha esposa cada vez pior, eu cada vez gastando mais, a vida conjugal destruída, porque ela ficou 1 ano e meio tomando esses comprimidos. Minha esposa foi a 37 quilos, né? 35 quilos foi quando a última vez que ela... De madrugada, 3h30 da manhã, ela ligou a televisão, deu um surto psicótico nela, e ela estava há 1 semana para ser internado no antigo Pinel. Eu ia perder minha esposa para um hospital de louco. O senhor não tinha esse entendimento de que era espiritual o problema? Não, pastor. Os nossos líderes passavam para nós que eu estava passando por um período de provação. Uma provação tão desgraçada, bispo, que eu não aguentava mais. Já tinha vendido tudo, só faltava a casa para mim vender, e perdendo a minha esposa que eu tanto amava. Eu pensei assim comigo, puxa vida, mas será que não tem condições? Eu saí de um casamento destruído, agora estou dentro da igreja, sou dizimista, sou pastor, sou ofertante, jejuo, oro, e tudo isso acontecendo. Eu passei 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, sem ter nenhum tipo de relacionamento íntimo com a minha esposa, porque ela não tomava mais banho, ela não se cuidava, e eu vivia entre o trabalho, a igreja e cuidar da minha esposa. Até que um dia, no desespero, ela teve um surto de madrugada, acordou desesperada, e ligou a televisão e... Desculpa, como é que era esse surto? O que acontecia? Ela tinha síndrome de pânico. Ela acordava desesperada, gritando, vendo vulto, ouvindo vozes. E meus filhos, eu me lembro até hoje, bispo, que eu com a Bíblia na mão, né, orando a Deus, e nada acontecia. E os meus filhos ficavam em volta da cama, olhando
o pai dele pastor, a mãe naquele estado, e foi desta maneira que nós conhecemos a Igreja Universal, 3:30 da manhã. Pastor, Pastor. mas a vida era um inferno. A vida é um inferno, um verdadeiro inferno. Sem contar que eu, desesperado, bispo, na época eu não entendia e eu passei a ficar muito nervoso. Então eu tratava a minha esposa, eu maltratava a minha esposa mesmo doente, eu maltratava a minha esposa em casa e depois ia para o culto pregar em cima do púlpito e falar de Jesus, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu não podia entender como que o Jesus que eu pregava não funcionava na minha vida. Não funcionava. O senhor não sabia o que fazer, só estava confuso. Não sabia, bispo, não sabia. Não sabia a ponto, e piorou, porque o meu estado piorou depois que aconteceu isso, porque minha esposa, 3:30 da manhã, ela tomou uma decisão, depois que ela voltou a si, eu orei, ela melhorou, e ela assistiu a programação da Universal, e o bispo falava ali na televisão que tinha jeito para a nossa vida, tinha uma saída, mas que nós tínhamos que botar em prova a nossa fé, e eu não entendia. Daí eu falei, bom, agora minha esposa endoidou de uma vez, porque agora ela vai largar a minha igreja, vai largar o meu pastorado e vai para a igreja desses malucos que só falam em dinheiro, né? E eu fiquei revoltado, pastor, revoltado porque minha esposa tinha tomado uma decisão. Ela literalmente chutou o balde e falou, você fica com o teu ministério, fica com a tua igreja, porque eu vou buscar um Deus, e esse Deus vai ter que me responder. Foi um grito de loucura, foi um grito de desespero que a minha esposa fez naquele. Eu me lembro como se fosse hoje, bispo. Eu lembro para glorificar o nome do Senhor, porque era muito triste. E a minha esposa, no outro dia, ela levantou decidida. Ela veio buscar. E a minha revolta cresceu mais ainda, porque eu não podia aceitar, como religioso que eu era, eu não podia aceitar, tanto é que eu briguei, esperneei, só não bati, sabe? Mas de todos os modos eu tentei impedir a minha esposa de vir aqui, porque eu achei que ela tinha ficado realmente louca, ter vindo para a Universal. E eu vim atrás depois, sentava no último banco, escutava, e Deus começou a trabalhar na nossa vida. Por que o senhor veio? Para cuidar dela, para ver o que ela ia fazer, né? Vim cuidar dela, e ela vinha, sentava ali, onde ela sempre senta, ali debaixo da haste da cruz, nem tinha essa cruz ainda, e eu sentava lá atrás, e o Espírito Santo começou a trabalhar como ele sempre trabalha na nossa vida, e a minha religião foi caindo, a minha religiosidade foi caindo, a minha sabedoria, meus 4 anos e meio de seminário foi caindo, e Jesus fez uma obra gloriosa. Minha esposa foi curada, depois de 3 meses mais ou menos, ela largou todo o medicamento, não tomou mais nada, contrariando o médico, mas falou, você está louca, você vai parar de tomar esses remédios, você vai endoidecer de uma vez. E ela desafiou o médico, tanto é que o médico dela já é falecido, e ela testemunha isso com muito carinho, com muito amor, porque nós conhecemos o Deus vivo da Igreja Universal. E hoje eu digo que, puxa, como eu perdi tempo, bispo, puxa vida. Hoje Deus tem trabalhado a nossa vida de uma tal maneira, algo glorioso, e nós aprendemos a exercer a nossa fé. Ela sempre na fé dela, quando a fé nos chama, eu vou na minha e ela vai na dela. E Deus tem respondido todas as nossas orações que eu devia para Deus e todo mundo, como pastor era uma vergonha, porque eu vivia dependendo dos outros. Quando cheguei devendo quase 60, 70 mil reais, agiota, banco, remédio, era uma desgraça total, sabe? Deus nos restabeleceu o nosso casamento, devolveu a minha esposa que eu amo, para mim é uma companheirona de guerra, de fé, e nós estamos nessa fé vivendo feliz. Tudo foi transformado. Tudo foi transformado, bispo. Tudo foi transformado. É algo assim, algo assim glorioso. Hoje nós podemos testemunhar. Hoje, por sinal, nós ganhamos mais alma para o Senhor Jesus no banco da igreja do que quando eu era pastor. Nós trabalhamos fielmente ao Senhor. Somos fiel ao nosso Deus em tudo. O que vem do altar para nós é uma ordem. E nós cumprimos à risca aquele que Deus tem falado conosco. A senhora tinha lucidez, então? Ou alguns momentos de lucidez? Alguns momentos, sabe? Mas a maioria das vezes eu entrava em crise. Eu queria bater todo mundo, eu ia para os médicos, chegava lá, pegava nos braços dos médicos assim e sacudia.
faça alguma coisa. Por isso que ele ficou com medo de a senhora parar de tomar remédio, né? E porque eu disse, faça alguma coisa, porque eu não conseguia respirar, bispo. Tá? E o meu sintoma é que eu estava grávida, então eu não conseguia me mexer. Era a coisa mais terrível do mundo. E eu na igreja, lá junto com ele, mas eu não aceitava aquela situação. Não aceitava. Eu disse, mas não é possível. A inteligência não deixava a senhora aceitar. Eu Se não submeter. aceitava, não aceitava, sabe? Eu ia para a igreja com ele, eu acompanhava ele lá, tudo, com os filhos, tudo, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Eu disse, Graças eu não a posso Deus que aceitar. nunca entrou na cabeça. Agora mudou. Graças a Deus. Deus abençoe mais a senhora. Deus abençoe mais. Amém, bispo. Vai com Jesus.